Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Está sendo uma luta gravar este áudio, então eu peço a ajuda do Senhor e do seu Espírito para que eu possa transmitir ao seu povo uma nova mensagem. Eu estive durante esse dia lutando com o Espírito Santo de Deus para transmitir essa mensagem. Eu não quero me justificar diante da igreja, porque quando se trata das coisas do Senhor, nós não podemos nos justificar. Mas é de uma grande responsabilidade passar mais uma mensagem ao seu povo, aos nossos irmãos e irmãs que se titulam cristãos e estão caminhando com a Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos lutando para ir para o mesmo céu, meus irmãos. Não existe dois céus, só existe céu e inferno. Então lá no céu existem seus estatutos, que nós temos que nos enquadrar, que são celestiais. Existem mandamentos que nós temos que nos enquadrar. É muito fácil perder a salvação. Eu já disse isso muitas vezes aos meus irmãos. É muito fácil perder a salvação. É muito fácil ir morar no inferno, perdão. É muito fácil. Eu sempre sustento essas colocações dessas palavras. Se você quer ir para o céu, você terá que lutar para entrar ali. Mas se você quer ir para o inferno, basta você viver como você quiser. Você vai usar o teu livre-arbítrio para pecar e para tomar as tuas próprias decisões, mas você não poderá escolher as consequências de tuas decisões se as mesmas passam por cima da Bíblia. Como eu disse aos meus irmãos, estava eu lutando para trazer uma nova mensagem, porque cada mensagem existe retaliações. A princípio de minha fé, meus irmãos, quando eu comecei a ter experiências com o Senhor, eu fiz um comentário que eu não devia ter feito. Por isso que nós temos que vigiar muito com o que nós falamos, porque às vezes nós podemos colher os frutos do que nós falamos. Nossa língua também tem que estar muito bem guardada dentro de nossa boca, santificada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a pior coisa é quando uma pessoa está pagando por não vigiar com o que fala. Eu fiz esse comentário quando eu comecei a ter experiências com o Senhor e ainda não tinha vindo para esta plataforma. Eu falei desta maneira, graças a Deus, que o Senhor Deus não manda transmitir essas mensagens para ninguém. Graças a Deus eu levarei para a tumba todas essas experiências que eu tenho com o Senhor. E eu ficava maravilhada com tudo que Deus me mostrava, com todas as coisas que Ele me mostrou e vem me mostrando do que é necessário para ser salvo, do que precisa para ser salvo. Satanás, ele não está brincando, ele não ataca para fazer cosquinha, ele ataca para destruir. E um dos perigos daqueles que pregam a palavra é pregar e não viver. A pessoa pode pregar de Gênesis e Apocalipse, se não viver, a sua salvação já está em corda bamba. Satanás não teme quem prega a palavra, ele teme quem vive, meus irmãos. Porque ele sabe que a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus na terra. E ela se torna um escudo na nossa vida quando nós vivemos. Ela se torna um escudo na nossa vida quando nós vivemos. Porém, quando nós saímos dela, o mundo espiritual nos acusa, nos chama de Judas, como o Senhor já me mostrou em muitas oportunidades, de traidores, traidoras, coisas assim. Então, ele não teme quem prega a palavra. É a mesma coisa de uma pessoa pregar de Gênesis e Apocalipse. Não pregou contra o pecado, não adianta de nada. Ramandecai. Não pregou contra o pecado, não vai adiantar de nada.
Nós estamos vivendo um tempo de despertamento e de avivamento. Despertamento e avivamento. E esse verdadeiro despertamento e avivamento é entrar pelas portas, a porta estreita do céu. A porta da graça não é larga, não é espaçosa. A porta da graça ela é estreita, irmãos. Tem que haver uma vida de muita renúncia, não somente para ser usado por Deus, pelo seu Espírito, mas também para entrar no reino de Deus. Não existe um evangelho sem renúncia, sem abandonar o pecado. Só que o diabo hoje coloca na mente e no coração das pessoas, faz um curso de teologia e eu abro as portas para você, quando é o próprio Espírito Santo que capacita os filhos de Deus. Tudo que nós aprendemos do mundo espiritual, nós aprendemos na caminhada. Nós aprendemos nas experiências. Nós aprendemos com o próprio Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso condutor. Ele que vai nos ensinando tudo, amados. Louvado seja Deus por tudo. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 10, o verso é o 45. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração para nós meditarmos o quanto este lugar chamado inferno, ele é real, ele existe. E Satanás tem levado muitas almas à perdição para este lugar. Ignore totalmente o barulho, por favor, porque senão eu não gravo. Fique na comunhão do Espírito. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Ele tem levado muitas almas ao abismo. Ele tem levado muitas almas à perdição. Ele tem infiltrado em muitas igrejas, com suas dogmas, com seus ensinos, com suas doutrinas de demônios. Amados, eu sustento as minhas palavras do que eu falei desde a minha vinda para esta plataforma. E a língua de um servo de Deus não pode ser dupla, ou seja, fala uma coisa hoje e amanhã é outra. Prega uma coisa hoje e amanhã prega outra. Por quê? Porque o nosso Deus sustenta o que ele fala, ou seja, a sua palavra. Ela não passa por reforma e jamais passará. O evangelho, onde requer renúncia, santidade, uma vida denegada, ela é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Quem muda é o homem. O homem inova. O homem usado por Satanás inova para que o evangelho da porta larga agrade carnes e corações. E isso não vem do Espírito Santo. Isso leva à perdição. Então, no dia que os irmãos verem homens e mulheres que começaram bem no Espírito e se apostataram, que alargaram as portas do seu ministério, saiam deles. Ramá, saiam deles. Saiam deles, porque onde está a mentira do diabo não está a verdade de Cristo, não está o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E outra coisa, aqueles que começaram no Espírito, se apostataram, caíram da graça, a sua aliança com o Senhor também está quebrada. A aliança só permanece quando o mesmo está na posição. A aliança que o Senhor Deus fez antigamente com os profetas, que ele continua fazendo com seus filhos na atualidade, ela só continua intacta quando o mesmo que está com o cajado na mão está na posição. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos sujeitar às nossas autoridades, e isso é fato. Porém, se essa autoridade, que é um pastor, que é uma missionária, que é alguém a qual o Senhor entregou um ministério, ele está caído, então saia, porque você está debaixo de maldição. Você não está debaixo de bênção. O Senhor não tem filhos prediletos.
A palavra do Senhor é como espada de 2 fios. Ela corta para os 2 lados, ela serve para todos. Então, se uma pessoa está na frente de uma obra e ela está despregando tudo, está pregando um evangelho mentiroso, ela não está na guia do Espírito Santo. Se você está debaixo de autoridades que você vê que eles estão corrompidos, onde eles alargaram as portas, estão despregando aquilo que eles pregaram, quando começaram sua caminhada, a aliança que o Senhor fez com eles não está intacta, ela está quebrada. O Senhor só restaurará alianças com homens e mulheres que estão apostatados da fé quando eles derem frutos de arrependimento. Quando eles foram para a mão da olaria do Senhor, para reconhecer seus erros e seus pecados, para que Deus venha restaurar a aliança. Amados, então, se um dia a irmã Ruth ou qualquer pessoa nesta plataforma que é da doutrina, porque esse é o foco de Satanás, os ministérios de doutrina estão ficando cada vez mais raros encontrar na terra. Existe mais igreja de Satanás que igreja de doutrinas. Não é meia doutrina, é a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Aonde nos prepara para o arrebatamento, o encontro do Messias prometido nas nuvens. A cruz, como eu disse aos irmãos, não é barganha, não é moeda de troca, ela é salvação. Aleluia, bendito seja Deus. Então, se o teu líder está em rebeldia, está despregando tudo que ele pregou, por que você insiste e está debaixo de maldição em ministérios que não são sérios? Porque Satanás, ele começa na liderança, a sua corrupção. Ele começa na liderança, irmãos, para depois corromper toda uma igreja. A palavra que vem do altar, ela tem que ser do Espírito Santo de Deus. Ela não pode ser contaminada. Ela não pode ser distorcida. Ela tem que ser uma semente frutífera, uma semente pura, que não esteja contaminada, ou seja, a palavra do Senhor. É onde ela traz conserto. Quanto mais dura a palavra, melhor. Assim nós nos posicionamos e podemos rever os nossos conceitos como homens e mulheres que querem morar no céu. Que mania é essa dessas pessoas acharem que o Senhor não trata conosco? Então que Deus é esse que nós servimos que vai nos deixar à vontade? O Deus a qual nós servimos é um Deus que ainda nos alerta das ciladas de Satanás. O Deus a qual nós servimos é o Deus que ainda, aleluia, nos exorta. E isso é amor à nossa alma. Então, estava eu já em jejum quando fui dobrar os meus joelhos, em oração. Em oração. O Espírito Santo de Deus, ele me ensinou a chegar na dimensão do Espírito por meio da oração. Como é essa dimensão da oração? É uma dimensão que você consegue orar muito tempo de joelho, mas não é uma dimensão da carne. É quando você se entrega totalmente na oração e esquece o tempo. Quando você passa a orar no Espírito, a tua alma louva a Deus, o teu Espírito louva a Deus. Que você consegue orar por mais tempo, a ponto de passar os níveis da oração. Não foi fácil para mim conseguir chegar neste nível de oração. Eu tive que lutar muito com a minha carne para conseguir levar uma vida de oração por meio do Espírito de Deus, porque a nossa carne, ela quer comer, ela quer dormir, ela quer descansar. Ela vai desejar coisas da carne, mas se nós fizermos, a vontade da nossa carne, nós vamos entrar numa frieza espiritual, numa morte espiritual. E quando entra a frieza, a morte, nós não conseguimos escutar a voz do Espírito Santo, não ficamos sensíveis à voz do Senhor. Para escutarmos a voz de Deus e do seu Espírito, nós temos que estar sensíveis. Para estar sensíveis, temos que ser homens e mulheres de jejum e oração. Então, depois de eu já estar bastante tempo orando, clamando ao Senhor, naquela dimensão, os meus olhos espirituais foram abertos, quando eu vi uma escada de ouro
O Senhor me mostrou em que nível daquela escada eu estava. Aquela escada que estava diante dos meus olhos espirituais não foi a primeira vez que eu a vi. Eu já tinha visto em outras oportunidades. Todos aqueles que estão caminhando rumo à Cidade Santa sobem essa escada no mundo espiritual. Quanto mais você se santifica, quanto mais você se separa neste mundo, quanto mais você serve a Deus com pureza, com sinceridade, sem hipocrisia, sem mentira, mais você sobe essa escada que representa no mundo espiritual que você está marchando rumo a Canaã celestial. E se você é um desviado, se você é uma pessoa que não quer saber de Jesus, se você é uma pessoa que anda em pecado, se você é uma pessoa que anda em pecado, entristecendo o Espírito Santo, andando nas conformidades da tua carne, você está descendo. Quanto mais a pessoa peca, quanto mais ela se lança nos pratos de Satanás, mais ela se aproxima do inferno. Quanto mais você se santifica, quanto mais você se separa, quanto mais você leva a vida de santificação, servindo a Deus, mais você vai se aproximando até que o livro da tua vida fecha. Quando o teu livro da vida fecha, é que o fruto já está maduro. Nós somos como frutos no mundo espiritual, que não podem passar do ponto. Os meus olhos espirituais fecharam-se, irmãos, quando eu escutei a voz do Senhor. Ele disse desta maneira para mim: filha, a voz dele bradou, a voz de Jesus, chegou o momento de dar-te uma nova experiência. E eu já estava orando em língua ali, porque quando eu entro na dimensão do Espírito, eu oro em línguas. Posso orar em línguas 1, 2 horas sem parar, mas isso é mérito do Espírito Santo. Não é mérito minha e nenhum irmão que ora mais tempo em língua sozinho. Eu peço ao Espírito de Deus que me faça orar em línguas para Satanás não entender o que eu estou falando. E quando ele vê graça, ele me dá interpretação. E eu estava orando em língua e eu falei para o Senhor: eu não quero naquele lugar. Eu em línguas falava: eu não quero nesse lugar. Para que o Senhor vai me levar novamente neste lugar, quando eu já sei como este lugar é? Senhor, não vejo sentido tu me continuar levando neste lugar. Quando ele me disse: muitas almas têm se consertado através das experiências. Muitas almas têm se consertado através das experiências. Elas têm entrado pelas portas e os meus filhos, eles pedem para mim te dar essas experiências. Foi quando ele falou: te levarei em uma das fábricas de Satanás, somente uma. Recorda-te, a princípio de tua fé, que eu te levei em uma tarde, em uma das fábricas dele. E eu respondi em línguas, sabendo que eu estava falando. Eu disse: me recordo. Eu ainda vivia na Argentina e a experiência ela durou 3 horas. Naquele setor que eu fui, eu vi as maquiagens, as pinturas de cabelo, os cremes e outras coisas mais relacionadas à beleza feminina e à estética feminina. Ele me recordou que tinha me levado a este setor. E ele me disse: te levarei agora em outra fábrica, em outro setor, porque são várias fábricas. Porque é hora da minha igreja acordar e despertar e dar frutos de arrependimento. Eu queria continuar falando ao Senhor: não quero ir, me deixa aqui. Ramá, não quero ir, me deixa aqui. Deixa somente eu te adorar. Ele nem esperou terminar de falar e ele me arrancou os meus sentidos. E quando eu vi, em questão de segundos, nós já estávamos descendo naquela caverna em forma de um buraco, que somente a luz do Senhor podia clarear o lugar que nós estávamos descendo. A minha mão sempre aperta bem, porque o Senhor transmite segurança. Aleluia, louvado seja Deus. E na medida que nós íamos descendo, eu falei ao Senhor: eu já estou escutando o grito dos perdidos. Aí ele disse para mim, na medida que nós íamos descendo, ele disse: te levarei na perna do inferno.
Quando nós chegamos na porta, ele levantou as suas mãos e a porta ela abriu. Quando ela abriu, ela saiu aquele vapor. Junto com aquele vapor de enxofre, aquele cheiro desagradável. Mas antes que nós entrássemos, o Senhor disse desta maneira: eu vou tapar os teus ouvidos espirituais por alguns minutos e quando eu quiser vou ativá-los novamente. Eu disse amém. Caminhamos e nós fomos na perna do inferno. Entramos ali, era como se fosse uma fábrica. Eu quero ser muito detalhista com tudo que eu vi. Louvado seja Deus. Amados, era uma fábrica que eu estava vendo, só que essa fábrica era um cheio de demônios. Demônios magrelos, demônios gordos. Eles não têm simetria, eles são horrorosos, eles são feios. Nós caminhando, eles muito concentrados no que eles estavam fazendo, muito atento, muito disciplinado no que eles estavam fazendo. Eu estava ali, neste setor com o Senhor na perna do inferno. Olhei para um grupo de demônios e eles eram tudo estilosos. Eles eram tudo estilosos. Eles eram meio afeminados também. E eles estavam desenhando mesmo, literalmente desenhando roupas da moda. Igual os estilistas. Igual os estilistas ele estava. E o Senhor apontou para ele e disse desta maneira: eles são os que inspiram os estilistas lá na terra. Eles são os que inspiram os homossexuais lá na terra. Tudo que eles fazem aqui, levam para a terra e tem aqueles desfiles de moda. Eles estavam desenhando tudo o que ia ser lançado na terra. Tudo o que vem para a terra, independente de ser bom ou ruim, primeiro se projeta no mundo espiritual. A resposta de uma oração, algo ruim também. Tudo que os demônios fazem é primeiro lá, para depois vir para a terra. Louvado seja Deus. Amados, nós fomos caminhando. Eu estou pedindo ao Espírito de Deus que me faça lembrar de tudo que eu vi. Nós caminhávamos como se fosse um corredor, mas esse mesmo corredor estava toda esta fábrica de demônios, trabalhando incansavelmente. Alguns estavam desenhando, outros estavam costurando. Eles trabalham a todo vapor. Aí nós víamos como se fosse uma vitrine, é assim que eu posso dizer aos irmãos. Uma vitrine de exposição, exatamente como se fosse uma vitrine de loja, mas uma vitrine no mundo espiritual. E lá dentro tinha aqueles ternos bem elegantes, com aquelas calças bem coladas, masculinas, que muitos pastores, líderes religiosos estão usando. Ali o Senhor me mostrou que a Ele não lhe agrada que os seus santos usam ternos rachados atrás, aquilo que representa no mundo espiritual divisão. Os ternos atrás não podem ter aquela abertura aqui no meio. Aquilo no mundo espiritual representa divisão. As calças muito coladas, marcando seus corpos, sensualizando, sexualizando. O Senhor me fez recordar e ver como eram as igrejas primitivas. Os seus santos não se vestiam desta maneira. Os seus santos, eles eram zelosos com suas vestimentas e não usar calças que marcam os seus corpos. Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Não pode estar marcando suas vergonhas, seus mamilos. Ali o Senhor me disse assim: filha, você orientou os meus santos a usar combinação masculina. Isso provém do meu espírito, me agradou. Eu tinha dito numa reunião que eu fiz de quase 2 horas sobre doutrina do corpo, que era necessário os varões usarem combinação, que é uma blusa por baixo da camisa. O Senhor me disse que antigamente os seus santos usavam, e eu não sou desta época.
Tem muitas coisas que Deus vem me mostrando, que depois os irmãos falam, irmã Ruth, os irmãos da igreja primitiva usavam isso. Eu falo, é mesmo, eu nem sabia, porque eu vim do mormonismo. Então, meus queridos e amados, eu vi lá aqueles ternos. Vi vestidos, mais ao lado vestido, também numa vitrine, com um decote bem de ver, bem cavado. Para que as irmãs usem vestidos que deixam bem cavado no ver. As minhas blusas, eu abotoo até o último botão. São golas bem altas. Foi assim que o Espírito de Deus me instruiu a me vestir. Mas ali estavam vendo alguns modelos de vestidos que são feitas. Ali eu estava no setor da moda. Moda evangélica. Satanás tem se infiltrado dentro das igrejas através da moda, com roupas que não são aptas e não foram desenhadas para as servas de Deus. É só um pecado camuflado. Satanás quer que aqueles que dizem ser servo de Deus usem o que é dele. Quando o Senhor falou bem assim, aí está, ele falou desta maneira. Quando ele falou, aí está, nós nos aproximamos de outra vitrine. E ali eu vi uma saia jeans. Quero descrever como era aquela saia. Era uma saia como se fosse uma saia em vase. Não godê, né? Uma em vase. E ela tinha uma rachadura bem na frente. O Senhor não se agrada desse tecido. Esse tecido no mundo espiritual se chama blue jeans. É o nome de um demônio. Todas as vezes que me perguntaram desse tecido, eu não respondia. Mas aí vão escrever, irmã Ruth, a fulana e a ciclana disse que não sei o quê. Irmãos, não misture a minha experiência com a experiência de outros irmãos. Eu tenho que me responsabilizar daquilo que o Senhor me mostrou. Não misture a minha experiência com experiência que contradiz o que eu estou falando aqui, porque eu sei o que eu vi. Então será apagado o nome de pessoas que vocês escreverem aqui. Esses crentes não vigiam. Eu já falei várias vezes, eu quero meu nome fora de confusão. Não meto o meu nome em confusão. Eu me responsabilizo daquilo que eu falo. Por isso, quando os irmãos trazem revelação de outras pessoas, eu falo, eu não quero me meter nisso. Porque eles pegam o meu nome, levam lá e falam, a irmã Ruth falou isso. Então, eu já não faço isso. A gente quer ajudar e eles acabam nos metendo em problemas. E isso não é de Deus. Ali estava aquela saia com aquele decote na frente, feita pelos demônios para trazer para a terra, para fazer as santas de Deus usarem. Ali o Senhor me disse, toda serva minha que usa saia rachada, seja na frente, seja do lado, seja atrás, diante de mim, elas são uma prostitutas. Assim disse o Senhor. Todas as servas de Deus que usam saias rachadas, atrás, do lado, na frente, para ele, diante dele, são como prostitutas. Ele usou esta palavra, prostitutas. Ele já tinha me dito isso em visão, em revelação dentro do meu quarto. E quando eu soube disso, eu passei todas as minhas saias que têm rachadura atrás, aquelas que são abaixo do joelho, passei na máquina. Ele não se agrada. Louvado. Entendamos uma coisa. No mundo espiritual, as coisas não são como no mundo físico. No mundo físico, aparentemente, não tem nada a ver. No mundo físico, aparentemente, não tem nada a ver. No mundo espiritual não é assim. Então saia dessa dimensão do mundo físico, porque se você não sair dessa dimensão do mundo físico, Satanás vai te enganar. Para de dizer não tem nada a ver, Deus só quer o coração, Deus não vai mandar para o inferno, Deus não se importa, porque naquele grande dia você não vai ter como se justificar que não foi avisado dessas coisas e tantas outras que levam para aquele lugar asqueroso. Mas na outra vitrine vi bermudas. Bermudas de que se usa na praia, bermudas bem assim estilosas, bem coloridas, que se usa na praia. Vi lingeries, vi
calcinhas, fio dentais, roupas provocativas, sensuais, que chamam o espírito da sensualidade, chamam o espírito da prostituição. Algumas mulheres usam essas roupas entrando em suas vergonhas, entrando em suas partes. Eu quero te dizer que você tem um espírito da pombagira. As santas do Senhor não usam roupas íntimas entrando em suas vergonhas. Elas usam roupas íntimas que tapem suas vergonhas. O Senhor não se agrada. Então elas querem usar isso para apimentar seu casamento, para agradar seus esposos. Satanás vai te acusar que você está usando o que é dele. As santas do Senhor não usam lingerie, roupas íntimas que tragam sensualidade. Isso é um tipo de prostituição no mundo espiritual. Vi também biquínis ali, naquela mesma vitrine, naquele mesmo corredor. Era um do lado do outro, meus irmãos. Era um do lado do outro. Aquilo ali eram lançamentos que iam lançar na terra, aquelas modas ali. Vi biquínis e mais na frente eu vi a parte de roupa para crianças. O Senhor Jesus me disse que alguns santos que não têm conhecimento no mundo espiritual colocam essas roupas nos seus filhos e que a ele não tem se agradado. Ele diz que é responsabilidade nossas que servimos a ele, Ramandecai, ensinar o caminho que deve andar as crianças. Ele não aceita que coloque essas roupas nas crianças, mesmo que tenha 3 anos, 4 anos, ele não aceita. Você está sendo acusado e acusada no mundo espiritual. Blusas com Homem-Aranha, Batman, Hulk. Eu vi esses personagens, vi Mickey Mouse, Minnie, Frajola, vi aquela Pantera cor-de-rosa também. Todos esses desenhos da Walt Disney, eles são demônios no mundo espiritual. Todos os desenhos da Walt Disney são demônios no mundo espiritual. Eles entram nas crianças, fazem as crianças ficarem rebeldes com seus pais, mentirosos. Landecai. Louvado seja Deus. Depois eu vi uma vitrine enorme, 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 enorme. E lá, nessa vitrine, estava cheio de saltos altos, de tudo quanto é tamanho. Era cada sapato mais estilosos e mais elegante que o outro. Ali dentro do inferno, na frente daquela vitrine, que qualquer mulher que está na carne vai querer uma vitrine daquela e vai ficar encantada. O Senhor mostrou-me um rosto de uma mulher aqui na terra que ainda está viva. Esta mulher teve problema em suas pernas e o Senhor restaurou o movimento de suas pernas. E hoje ela fica dançando em salto alto, dizendo que está dançando para Jesus. O Senhor restaurou suas pernas e ela fala, eu vou dançar para Jesus. E ela usa um salto alto, ela já é uma senhora. O Senhor me mostrou esta mulher presa no inferno. Eu não vou falar o nome dela e não escreva o seu nome aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. A intenção das experiências é despertar o povo de Deus e trazer salvação. Não é colocar medo em ninguém, Ramandecai. É despertar o povo de Deus para eles entenderem que existe um lugar para os rebeldes que não querem se enquadrar na santa doutrina do Senhor. Ali o Senhor me revelou que no mundo espiritual, aleluia, o salto alto, ele representa exaltação. O Senhor me levou também em visão ali mesmo. Ele abriu minha visão ali dentro do inferno, mostrando quando Satanás, ele se rebelou contra Deus, que ele se exaltou, ele tufou o peito. E aquele salto alto deixa a mulher exaltada, empoderada. É uma empoderação da carne, uma segurança da carne, porque a nossa segurança está no Senhor. Ramande calabacheia. Ria lamassula mandere calabassula reca charamanderabaceia. Deixa a mulher sensual, deixa a mulher empoderada, mas é um empoderamento da carne, é um empoderamento provocativo, eleva o ego dela, é uma autossegurança da carne que provoca lascívia, sensualidade. Ali ele me explicou por que não lhe agrada. E ele disse que tem algumas irmãs usando salto alto. Nenhum tipo de salto alto tem parte com o reino do Senhor. Nem de 3 metros, nem de nada. É só a sola do sapato mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Amados, ainda estando ali,
Aleluia. Quando eu vi aquelas roupas, biquíni, bermuda, aleluia, o Senhor disse assim, aí vem ele. Quando o Senhor Jesus disse, aí vem ele, era Satanás. Ele vinha descendo as escadas daquele setor ali. Aqueles demônios que estão ali são pressionados a todo tempo para trabalhar para ele. A todo tempo. Do barulho aqui do fundo. Satanás desceu. Eu quero descrever como eu vi ele nessa nova experiência. Lembrando que ele tem poder para se transfigurar em anjo de luz, em jovem, em monstro. Tem poder para se transfigurar em cachorro. Ele ficou de longe nos observando de uma maneira bem ameaçadora assim. Os seus olhos eram vermelhos. Ele estava como se fosse um touro. Olhei para os seus pés, não eram pés. Era como se fosse de um touro. Havia um rabo. Ele era bem musculoso mesmo. Em cada mamilo tinha uma argola pendurada. Em cada mamilo havia uma argola. Seu corpo estava cheio de vermes. E o seu nariz, se é que eu podia chamar de nariz, parecia de um touro. Havia chifres na sua cabeça. Eu vi quando um verme saiu do seu olho e entrou dentro do seu nariz. E ele fez assim. E entrou para dentro. Ele olhando de longe para nós de uma maneira bem ameaçadora. Ele disse, eu gostaria de beber o teu sangue. Eu já te tentei matar várias vezes, mas o Homem de Branco sempre tem te dado livramento. Quando ele ficou falando aquelas coisas, eu me coloquei atrás do Senhor e segurei a mão do Senhor e apertei com muito medo, porque a presença dele é uma maldade que não é dessa terra. A maldade de Satanás não é dessa terra. O seu olhar, somente o seu olhar, tem poder, vou dizer, um poder diabólico, um poder diabólico, um poder destruidor. Alamandecai, Ramandecai, Achandecalacia, Lamandecaia, de acabar com qualquer pessoa que não esteja andando com Jesus. Ele ficou me ameaçando de longe. O Senhor disse, ele é um mentiroso, não acredite nele. Confie em mim, ele não pode me derrotar, eu já o derrotei na cruz. Ele ficou me ameaçando para me calar, para mim não falar o que eu estava vendo naquela fábrica. Porque Satanás quer que as pessoas não acreditem em experiências como essa e tantas outras. Ele tem colocado na mente, no coração até dos que são de doutrina, que as minhas experiências não são verdadeiras. Eles são crentes incrédulos, escépticos. Eles são crentes que são como Tomé, eles querem ver para crer. Lembrando que cada um de nós tem um chamado. Eu não pedi para ter esse tipo de experiência com o Senhor, mas Ele fez essa promessa. E todas as vezes que eu vou ter essas experiências, eu luto com o seu espírito. E Ele disse bem assim para mim, o Senhor, até este lugar, chamado inferno, está debaixo dos meus pés. Que coisa linda. Amados, Ele estava me ameaçando, e aí o Senhor falou com muita autoridade uma palavra, mas não foi na língua que eu entendesse. Foi uma língua que Satanás entendia o que o Senhor estava falando. É como se ele falasse em línguas, mas em outra língua. E ele deu as costas e foi embora. Aleluia. Depois disso, aleluia, louvado seja o Senhor dos exércitos. Eu olhei para um demônio, ele estava trabalhando atentamente, mas ele me olhava com um olhar debochado. E ele falou bem assim, nós já estamos condenados a este lugar e vamos arrastar o máximo conosco. Muitos não vão acreditar em você, eles vão te chamar de louca. Um demônio magrelo horroroso, preto, escuro. Ele falava aquilo rindo de mim. E o demônio que estava, vamos dizer, fiscalizando, porque cada setor do inferno tem, vamos dizer, um fiscal, que eles ficam vendo se eles estão trabalhando.
Geralmente são os principados e as potestades que governam aquele lugar. Ele disse, cala tua boca e continua trabalhando. Ele expressando os demônios. E ele calou. Eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, é suficiente, me tira desse lugar. Eu vou passar tudo o que eu estou vendo. Eu vou passar tudo o que eu estou escutando. E o Senhor disse, ainda não é momento, venha comigo. Vamos no pé do inferno. E nós descemos mais para baixo. O Senhor disse, agora te mostrarei alguma das torturas daqueles que um dia me serviram na terra e estão presos neste lugar até o julgamento final. E ali eu vi alguns pastores que usavam esses ternos, onde suas calças eram muito coladas. Hoje a gente vê pastores até com camisas abertas, mostrando o seu peito, querendo sensualizar, sexualizar e até seduzir as irmãs. Isso é de Satanás puro, irmãos. Ramande calabachela manderabaceia. Lace calabaçula mandecaia. E aí eles estavam ali dentro de uma cela sendo torturados. Eles estavam sendo torturados por sexualizar os seus corpos, que era para ser morada do Espírito Santo. Mas do lado vi outros que um dia foram profetas, diáconos, ministros do Evangelho, de bermuda, tinha serpentes em volta das suas pernas. Eles gritavam e pediam a misericórdia do Senhor. Vi várias irmãs de salto alto andando sobre uns pregos. Esses pregos eram como um prego de larvas. Além de aguentar a perfuração dos pregos, ainda tinham que também sentir. Elas tinham que sentir pegando fogo. E uma delas lá no meio gritou e disse, Senhor, eu não sabia que era pecado salto alto. Eu não sabia que era pecado usar salto alto. Aí o Senhor disse assim, até aqui nas profundezas do inferno, tu mentes diante de mim. E ele repetiu novamente, até aqui nas profundezas do inferno, tu mentes diante de mim. Lembra-te que tu foste criado na doutrina? Lembra-te que tu foi criado nos meus caminhos, tua mãe que dorme no Senhor, que descansa no seio de Abraão, te ensinou. Ela tinha sido criada num lar evangélico. A mãe dela tinha servido a Jesus. Foi uma assembleiana da Porta Estreita. Daquelas do anos 30, 40. Meu Deus. Das mulheres do Cocó. Ou seja, ela nasceu em berço evangélico que se corrompeu. Porque queria ir para a igreja e viver do jeito que queria. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. É esse o preço de andar no pecado. Aleluia. Ali no inferno não há como se justificar diante do Senhor. Não há como se justificar diante do Senhor. Depois vinham mais irmãs que também tinham sido crentes, com suas lingeries, com seus fios dentais. Os demônios as obrigavam a fazer striptease para eles. E o Senhor falou, e aí, minha filha, valeu a pena usar essas coisas na terra para terminar aqui? Valeu a pena perder a salvação por tão pouco? Elas faziam aquilo para os seus esposos, irmãos. Elas faziam striptease usando aquelas roupas para os seus esposos, para seduzi-los. Ficavam com medo de perder o marido. Faziam todo tipo de prática imunda e depois iam tomar santa ceia. Queriam falar em línguas. Eu disse aos irmãos mais de uma vez, a mesma boca que dá glória e aleluia não pode ser a mesma boca que pode ser usada para essas coisas. Alamande calabaceia, ramande calabacheia. Ali eu vi aquelas 3 torturas. Quando eu olhei para o corredor, era uma cela do lado da outra. Era interminável. Interminável.
E eu disse para o Senhor desta maneira: Senhor, me tira daqui. Me tira daqui, por favor, me tira daqui. E ele disse assim para mim: Veja o que encontrei. Meu Deus, aqui o celular, perdão, meus irmãos. Ele disse: é suficiente, vamos. Passe tudo aquilo que você escutou. Passe tudo aquilo que você viu. Não aumente, não diminua, pois eu vou cobrar de ti. E eu voltei. Fui voltando. Quando eu voltei, depois de ter voltado da experiência, eu fiquei enojada, como sempre. Enojada porque você traz experiências como essa, ainda vem essas pessoas que não são espirituais, que não querem aderir à doutrina, que estão achando que podem servir ao Senhor de qualquer maneira. Ei, aonde você está, eu já estive. Aonde você está, eu já estive. E a doutrina é para todos. Você acha mesmo que você vai entrar no reino de Deus de salto alto? Você acha mesmo que vai entrar no reino de Deus com saia colada, marcando as tuas vergonhas que tem que ser mostrado somente para o teu marido? Acha mesmo que tu vai entrar no céu com a tua saia rachada? Acha mesmo que você vai entrar no céu de bermuda? Satanás não está brincando. Também o Espírito de Deus me faz lembrar que vi algumas irmãs com os vestidos ali no inferno sendo torturadas pelos demônios. Entre elas havia um espírito de disputa. Elas disputavam quem usava a roupa mais bonita, mais glamurosa. Elas não iam para a igreja para louvar ao Senhor, para tributar ao Senhor. Elas iam para a igreja para exibir suas roupas, seus vestidos. Amados, não creiam. Não creiam que tudo é graça. Não creiam que tudo é graça, porque lá no céu não entra bagagem. Lá no céu não entra essas coisas. Lá no céu não entra bagagem. Eu não sei mais o que eu posso fazer para que as pessoas venham acreditar que existe um inferno, que existe punições. Aquelas pessoas, almas que estão ali embaixo, elas queriam somente um minuto para arrepender-se dos seus pecados. Mas o Senhor disse: a graça para vocês terminou. Terminou a graça. Terminou o tempo. Terminou. O que está feito, feito está. O inferno não é para a humanidade. O inferno não é para a criação de Deus. O inferno foi feito para Satanás. Mas aqueles que não querem arrepender-se de seus pecados e levar uma vida santificada vão parar ali. Eu não sei como eu vou partir. Você tampouco não sabe como você vai partir. E se for de um infarto? E se for de um acidente? E se você já está tendo oportunidade em vida? Então não usemos o ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz foi o único do Velho ao Novo Testamento que não tem mais ninguém. Do Velho ao Novo Testamento, somente um só, que foi o ladrão da cruz, que aceitou Jesus ali. Eles usam o ladrão da cruz para pecar. Tipo, deixa eu continuar pecando, que eu tenho um Deus misericordioso. O que nos vai aproximar de Deus e manter a porta da graça aberta para nós entrarmos na cidade santa é o temor de Deus. Tudo que o Senhor pedir para que deixamos de fazer, para estarmos cada dia mais santificados, com as nossas vestes limpas, é o temor de servir a Deus. Não contender com o seu espírito. Satanás quer dizer: faz só um pouquinho, não tem nada a ver. É só isso, um pouquinho. Vai muitos crentes para o inferno. A todo tempo está descendo homens e mulheres que serviram a Jesus no inferno. Amados, nós pregamos no altar. Pela misericórdia, o Senhor me levantou para pregar no altar. Só que a palavra que eu levo sempre é conserto, arrependimento. Este é o verdadeiro evangelho que nos aproxima do Senhor. Pode pregar de Gênesis a Apocalipse, não pregou contra o pecado, vai deixar o povo tudo acomodado, servindo a Deus de qualquer jeito.
Eu voltei enojada. Disse: Senhor, eu não quero passar isso. E ele disse: por que estás contendendo com o meu espírito? Eu estou aqui passando tudo o que eu vi. Tudo o que eu vi. E aí está nos irmãos que querem fazer prova de Deus, se essa experiência ela é verdadeira. Não compare a minha experiência com de outros servos, porque não... Toda a experiência que eu tenho com o Senhor, elas são diferentes. E nem eu mesmo escuto minha experiência. Eu contei hoje para uma irmã. Falei: irmã, eu não escuto minhas experiências do inferno, só do céu que eu escuto. Eu lanço e tento esquecer o que eu vi. E a gente passa muita retaliação. Às vezes fica doente. Hoje eu fiquei assim, como se fosse esse dia que fosse sugado todas as minhas energias. Você fica fatigado, cansado, é exaustivo. Então tá nos meus irmãos. Mas naquele grande dia, você não vai poder dizer que não foi avisado. Roupas com ombros à mostra, mulheres que usam roupa regatas, mulheres que usam calças, todo tipo de calça. Mulheres que não querem santificar os seus corpos, querem tratá-lo como se fosse uma ímpia, uma mundana. Já tem tantas mulheres assim no mundo, não é verdade? Isso aqui é santificação do corpo. E eu sempre falei aos irmãos, a santificação do espírito, ela vai muito mais além. A todo tempo Deus está tratando conosco, requerendo uma nova postura de servos e servas cheios do Espírito Santo. E isso só adquire com o tempo. Na medida que nós oramos, jejuamos, nos santificamos, nos apartamos da aparência do mal, podemos viver uma vida santificada e cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, era esta mensagem que eu tinha para entregar aos meus irmãos. Semana que vem estou eu em Curitiba. Leve as almas, os acamados, os doentes. Ignore totalmente o barulho. Está passando um helicóptero aqui acima da minha casa. Estarei em Curitiba sexta, sábado e domingo. Dia 5 nós temos uma grande vigília. Traga os acamados, os enfermos. Eu não curo não, quem cura é Jesus. Eu não liberto não, quem liberta é Ele. É a glória dele que tem que ser vista. Oh glória. A glória dele que ele não divide. A glória dele é intocável. Oh glória. E o Senhor preparou uma grande vigília na zona sul de São Paulo. Os irmãos que estão na minha cola de São Paulo, aí está, o Senhor preparou para que nós possamos estar junto. Leve também os doentes, acamados, desviados, os que estão frios. Sei que o Senhor vai bradar com sua palavra naquele altar. Ele sempre brada conosco através de sua palavra. A vigília começa às 11 horas e vamos até o sol raiar, clamando, orando e dando nosso fruto para Deus. Todos no jejum. Venha no jejum. A igreja primitiva é de jejum. Venha no jejum para que um maná desça sobre a tua cabeça e para que você esteja sensível à palavra. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.